Olá pessoal, gostaria de iniciar agradecendo pela oportunidade de participar do Fórum Ambiental Alta Paulista. O presente artigo enquadra-se no eixo temático 2, Ambiental, Campo, Agronegócio e as Práticas Sustentáveis. O título dele é Práticas ESG nas Organizações, Análise Bibliométrica da Produção Científica. E os autores foram eu, que sou a Ana Flávia, a Cibele, o Marcos e o Samuel, todos nós da instituição PUC Campinas. Bom, para a gente dar início às discussões sobre o artigo, nessa parte de introdução eu trago alguns conceitos pertinentes ao tema. Iniciando por ele, o ESG, que nada mais nada menos é o Environmental, Social and Corporate Governance. Trazendo para o português, então, seria o ambiental, o social e a governança corporativa. Esse termo ele foi criado em 2004, a partir da publicação Who Cares Wins, do Pacto Global da ONU em parceria com o Banco Mundial. Então, ele se deu origem a partir de uma provocação do secretário-geral da ONU na época, o Kofi Annan, a um grupo de 50 CEOs de grandes instituições financeiras sobre como integrar todos esses fatores, né? Então, o social, o ambiental e a governança dentro do mercado de capitais. Esses índices ESG eles refletem as iniciativas das empresas que geram impacto para amenizar os danos ambientais, as injustiças sociais e a melhorar as suas práticas de governança, sejam essas empresas pertencentes ao setor público ou privado. Então aqui a gente entende a relevância do ESG. Independente do setor que a empresa se enquadra, o índice ESG sempre vai representar a situação da empresa perante essas três questões. E, dada a relevância, então, desses índices, há um número crescente de partes interessadas nessas práticas ESG. Então, seriam todos os stakeholders, os investidores, os consumidores, o governo e os clientes corporativos. Hoje em dia, as empresas têm se atentado bastante à forma como elas demonstram os seus resultados em ESG, porque elas não são mais julgadas apenas pela sua lucratividade, né, pelo seu desempenho financeiro, mas também pela sua capacidade de reagir aos diferentes desafios ambientais, sociais e de governança corporativa. Então, o índice ESG para as empresas indica solidez, custos mais baixos, melhor reputação e maior resiliência em meio às incertezas e vulnerabilidades. Trazendo um pouquinho a questão para o cenário nacional, aqui no Brasil, as obrigatoriedades relacionadas aos eventos ESG aconteceu em 2016, quando a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, decidiu que as empresas deveriam obrigatoriamente expor essas informações de ESG. Então, um dado interessante aqui é que o termo foi criado em 2004 e a obrigatoriedade surgiu então aqui no Brasil em 2016, 12 anos após a criação do termo. Para deixar ainda mais evidente o que são essas atitudes ESG dentro das empresas, aqui eu trago alguns exemplos em cada uma das esferas. Então, dentro da esfera ambiental, né, que seria o environmental, a gente inclui o consumo de energia, o uso da água potável, a política ambiental, dentre outros, mas seria toda essa parte referente aos recursos e ao ambiente que a empresa lida. E no âmbito social, estão inclusos aqui o direito do consumidor, a segurança de dados e privacidade do cliente, questões sobre a diversidade, engajamento dos funcionários, enfim, seriam todas as questões em torno do capital humano, né, das pessoas que compõem a organização. E dentro da governança corporativa, estariam inclusos todo o processo de contabilidade e consultoria, seria basicamente a ética nos negócios e compliance, então seria estar de acordo com as normas e leis do negócio. Depois de levantar algumas das publicações que têm sido feitas sobre ESG nos últimos tempos, foi possível concluir que o tema ele pode ser abordado sobre diferentes perspectivas. E a partir disso, foi possível entender que a literatura sobre esse tema é bastante ampla, o que foi justamente o problema considerado nessa pesquisa. Nos artigos, é possível identificar questões que abordam o assunto sob as perspectivas dos investidores, dos clientes, do valor da marca, de ações e ou práticas internas das organizações. Aqui em negrito porque foi justamente o foco do presente artigo. O nosso objetivo com este artigo foi mapear a produção científica sobre ESG, considerando a evolução da publicação sobre esse tema, os periódicos, as instituições de ensino e os países mais produtivos em termos de publicações científicas sobre ESG.
Trazendo um pouquinho sobre a metodologia da pesquisa, trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, abordagem quantitativa e qualitativa, de objetivo exploratório e de procedimento bibliométrico. Toda a coleta de dados foi feita no dia 23 de abril de 2023, na base de dados Scopus, utilizando a seguinte expressão: Environmental, Social and Corporate Governance, tudo isso entre aspas. Foram considerados os artigos publicados no período de 2011 a 2023, lembrando que a data de corte para 2023 foi abril, que foi quando a pesquisa foi realizada, em língua portuguesa e inglesa, e como resultado dessa busca tivemos 135 registros. Depois disso, foram lidos os resumos desses artigos e aplicado critério de pertinência. A partir disso, ficamos então com 73 artigos, os quais possuíam como foco os aspectos de práticas de ESG das organizações. Esses artigos selecionados, eles foram tabulados em uma planilha no Excel, contendo as seguintes informações: o título do artigo, o nome dos autores, a quantidade de autores, a instituição de ensino dos autores, o país, ano de publicação e o periódico e extrato qualis. Como resultado inicial do presente artigo, temos então uma nuvem de palavras-chave feita usando o site WordArt, onde lá foram colocados as palavras-chave dos 73 artigos selecionados e originando essa imagem que estamos vendo aí. E isso comprova o que já foi dito anteriormente nesta apresentação, o quanto o assunto ESG é amplo e pode ser analisado por diversas perspectivas. Em seguida, foi elaborado um gráfico que consta a evolução das publicações na base Scopus durante os anos, começando por 2011, onde a gente tinha apenas uma publicação referente ao assunto, e parando em 2023, no mês de abril, onde tivemos 8 publicações. O que a gente pode tirar de conclusões aqui é que 2022 foi o ano com maior índice de publicações, 26 artigos, o que representou 35,62% de toda a amostragem, dos 73 artigos que foram considerados. E uma perspectiva muito positiva para esse ano, para 2023, é que, muito possivelmente, tudo indica que vamos superar as publicações de 2022, uma vez que no mês de abril já tivemos 1/3 das publicações do ano anterior. Então, a gente espera que esse ano supere as 26 publicações do ano anterior. Aqui é possível analisar as instituições mais produtivas, então as instituições que mais publicaram sobre o tema ESG durante o período de 2011 até abril de 2023, e temos em primeiro lugar uma Universidade da República Tcheca e em segundo lugar uma Universidade da Grécia, ambas com 4 publicações. Em seguida, temos algumas universidades com 3 publicações e outras com 2 publicações. Aqui nesse slide a gente consegue ver a quantidade de periódicos segundo o QualisCaps. Então a gente vai de A1 até o B2 e 36 publicações são classificados como Qualis A1 ou A2, Então 23 como A1 e 13 como A2. Ou seja, 70,58% das publicações estão nos estratos mais elevados. Então o que indica aí excelência no campo de estudos de Environmental, Social and Corporate Governance. Aqui a gente consegue identificar a quantidade de publicações por periódico. Então a gente tem a Sustainability aí com 15 publicações, que é a nossa grande campeã entre os demais periódicos, e considerando o total de artigos da amostra, 45 periódicos tiveram apenas uma publicação sobre o tema ESG e não foram apontados na figura. Já os periódicos evidenciados na figura representam 28 publicações dentre o total de 73 artigos da nossa amostragem, o que representa 38,36% do total de publicação. Nessa parte da apresentação é visível os países de origem das publicações, e os países de mais destaque foram a China, com 10 publicações, em seguida a Coreia do Sul e a Espanha, ambos os países com 9 publicações. Em relação ao número de publicações por país, o Brasil, Austrália, Itália, Índia, França e África do Sul ficaram iguais, registrando 3 publicações, o que indica 4,11% de publicações desse total por país.
Essa tabela nada mais é do que um complemento do gráfico anterior, onde a gente consegue enxergar as publicações por continente. Então, na Europa, a gente teve 6 países que publicaram sobre o assunto, que representaram um total de 35 publicações. Na Ásia, tivemos 2 países que publicaram sobre o assunto, representando um total de 19 publicações, e a América do Norte, com apenas um país, que foi os Estados Unidos, representou 6 publicações sobre o assunto. Depois de apontado todos os resultados, a gente entra na etapa de conclusão de tudo que foi discutido. Então, a gente de fato comprova que o ESG é um assunto que demonstra-se amplo e diversificado, porque pode ser discutido e analisado por meio de diversas perspectivas. Com relação aos países e regiões que publicaram sobre o assunto, destacam-se os países europeus e asiáticos. Dessa forma, a gente identifica aí uma grande oportunidade para o cenário nacional, visto que o Brasil, como já foi dito, representou um total de 4,11% do total de publicações consideradas dentro da pesquisa. A gente também nota a falta de participação dos demais países sul-americanos e a expectativa é que tudo isso que foi discutido e levantado através desse artigo sirva para motivar mais pesquisas e atraia mais pessoas interessadas sobre o tema com o propósito de se aprofundar sobre o assunto e que as publicações sejam melhores distribuídas entre as regiões. Por último, eu encerro agradecendo a CAPES e também a todo mundo que ouviu a apresentação até aqui e disponibilizou um pouco do seu tempo para discutir sobre esse assunto tão relevante. Muito obrigada e até logo!